Sem mais delongas, vamos ao momento mais importante do nosso programa, o momento da palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é inteligência emocional. Em 2 Coríntios 7:5 diz: em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Como você tem lidado com as suas emoções? Como você tem lidado com os seus sentimentos? Como você tem lidado com os problemas que estão ocorrendo na sua vida? Hoje nós vamos ter alguns exemplos e aprender a respeito da inteligência emocional. A distância entre a mente e o coração às vezes nos deixa divididos entre o que pensamos ou o que sentimos. Você consegue entender essa palavra? Você consegue entender essa explicação? A nossa mente quer algo, o nosso coração quer outra coisa. Então nós ficamos divididos entre as coisas que nós queremos, as coisas que nós pensamos e as coisas que nós sentimos. Você com certeza já ouviu, por vezes somos racionais e por vezes somos sensoriais. Às vezes não sabemos onde é o terreno da batalha, se dentro ou fora de nossa mente ou dentro ou fora do nosso coração. Ali nossa mente fica travando uma batalha diária, faço aquilo, deixo de fazer aquilo, como que eu lido com essa situação, e o nosso coração também fica uma batalha constante, diária ali, e nós muitas vezes não sabemos como agir diante de tais situações. Por isso os maus pensamentos ou sentimentos negativos precisam ser domados como um ser selvagem dentro de nós. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos maus pensamentos, com os sentimentos negativos. E inteligência emocional nada mais é do que conseguir superar os sentimentos negativos para reagir positivamente. Um grande autor, Augusto Cury, usa esta expressão como título de um de seus livros e principalmente como base de sua teoria para motivar as pessoas a vencer os seus problemas. Inteligência emocional. O texto ensina a questionar os sentimentos e duvidar das dúvidas para ser autor de sua própria história e não coadjutor ou vítima simplesmente de acontecimentos na nossa vida. E novamente eu te faço essa pergunta: você sabe lidar com os seus sentimentos? Você tem entendido como é aprender diante das situações difíceis, aprender diante das situações em que você precisa ali tomar uma decisão muito rápida? Você sabe lidar com isso? E nós vamos aprender então agora alguns exemplos bíblicos de pessoas que conseguiram transformar os seus sentimentos de maneira positiva. E a primeira que nós gostaríamos aqui de falar é sobre Jetro. E eu gostaria aqui de ler o texto bíblico, o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 18, dos versículos 13 ao 24. Êxodo 18, dos versículos 13 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que você só se assenta para julgar e todo esse povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é me trazida e eu
decido entre as partes, ensino-lhes o decreto e a lei de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, que é Jetro: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça eles como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então o primeiro exemplo que nós vemos aqui é Jetro. Jetro, que era sogro de Moisés. E nós vemos aqui a transformação da desorganização em estratégia. A situação ali do povo no deserto era de uma completa desorientação. Qualquer adversidade ali no povo era um motivo de desespero, era um motivo de angústia, era um motivo de se descabelar, de não saber o que fazer, de ficar perdido, de ficar sem reação. Você conhece pessoas que são assim, que não conseguem se segurar, não conseguem acalmar um pouco, não conseguem pensar antes de agir. Moisés moderava o povo como ele podia. Moisés ali fazia um trabalho excelente e ele moderava ali quanto ele podia, mas ele também estava perto do seu limite físico e psicológico, sem contar o peso espiritual. Imagina Moisés ali sentado e todo aquele povo falando, e ele tendo que resolver todos aqueles problemas, dar os conselhos. E quando o seu sogro viu isso, Jetro viu isso, logo ele deu uma brilhante ideia de dividir tarefas. Em grupos, o povo deveria resolver seus problemas fazendo uma triagem até que somente os casos mais difíceis fossem levados para Moisés. Quando tudo está fora do lugar, é preciso que vejamos como oportunidade de arrumar de um jeito novo e especial. Sabe quando você está na sua casa e você convoca ali a sua família para fazer um mutirão dentro da sua casa? Você fala, não está dando mais assim. Está tudo desorganizado, o telefone está dentro da geladeira, a toalha do banho está na cozinha, as coisas estão muito bagunçadas, eu não sei onde está nada. Então, quando tudo está fora do lugar, nós devemos ver como uma oportunidade para que nós possamos arrumar um jeito de aquilo se tornar novo e especial. E você sabe, você tem é um alívio isso. Por exemplo, quando você acorda e você ali arruma a sua cama e a sua cama já está organizada para o dia seguinte. Quando você tem ali as suas roupas todas dobradinhas e você sabe onde está exatamente as suas coisas. Então deixar as coisas organizadas é uma tranquilidade de saber que tudo está certo. Por exemplo, você passa o dia inteiro na rua e você já arrumou a sua cama e você sabe ali, você fica tranquilo de lembrar, nossa, quando eu chegar em casa, aquela minha cama gostosa já vai estar ali arrumadinha para eu deitar, para eu poder descansar um pouco. Aquilo te traz uma tranquilidade. Quando as coisas estão organizadas na sua vida, aquilo te traz uma tranquilidade. Por exemplo, uma pessoa que sabe tratar bem as suas finanças, é organizada com as suas finanças, é uma pessoa que fica tranquila.
Mas uma pessoa que tem certa dificuldade em organizar ali a sua vida financeira, ela recebe e ela acha que todo aquele dinheiro, poxa, dá para eu ir no shopping comprar um monte de coisa. Aí durante o mês começa a vir um monte de conta e aquela pessoa não sabe como vai pagar e aquilo traz um descontrole. Só que deixar as coisas organizadas, você sabe, traz uma tranquilidade de saber que tudo está certo, que tudo tá bem. E não adianta também nós nos desesperarmos diante da bagunça. E sim nós pensarmos em uma estratégia. Porque logo que vem a situação ruim, que logo que vem a bagunça, qual é o primeiro passo que nós temos? É de nos desesperarmos. Por exemplo, você está ali, você tem uma festa muito importante e você precisa da sua gravata, você precisa do seu vestido, mas o seu guarda-roupa está tão bagunçado, você não consegue encontrar nada ali, ou outra situação qualquer, você não consegue resolver ali a situação, você começa a ficar desesperado, você começa a ficar perdido, você começa a ficar, nossa, eu preciso achar disso, eu preciso achar isso, eu preciso achar aquilo, eu preciso disso, e você começa a ficar desesperado. Aí chega uma outra pessoa, você fala, eu não tô achando isso, tá muito difícil, você viu? E aquela pessoa, não é aquilo ali? A pessoa que está fora da situação, ela olha, não está desesperada, porque o desespero ele traz uma situação ruim, você não consegue ali fazer direito. A pessoa que está de fora, não é aquela coisa que está ali. Então nós devemos pensar em uma estratégia, ter calma, paciência, paciente. Se você tem mania de improvisar, por exemplo, deixar tudo para a última hora, deixar tudo para depois, deixar tudo, amanhã eu faço, deixa para amanhã. Aprenda hoje a criar estratégias com metas para a sua vida. É muito importante para a nossa vida que nós tenhamos estratégias, meios de, por exemplo, acabar com uma situação difícil na nossa vida, meios para acabar com um problema financeiro, com um problema dentro de casa, estratégias para que nós possamos transformar a desorganização em estratégia. Amém? Então esse é o primeiro exemplo. Jétro, ele transformou ali a desorganização em uma estratégia. Ele dividiu todo o povo, deu ali uma sugestão para Moisés fazer líderes para que somente os problemas mais difíceis chegassem a ele. Então, transforme a desorganização em estratégia. O segundo exemplo, que nós vemos dentro da Bíblia a respeito dessas situações de lidar com o seu sentimento, lidar com as situações emocionais, é Davi. E eu gostaria de ler 1 Samuel 17, o versículo 45. 1 Samuel 17, o versículo 45, que diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E o segundo exemplo que nós vemos aqui é transformando a raiva em poder. E eu vou ler novamente esse texto que diz: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então aqui nós vemos Davi transformando a raiva em poder. O povo já estava acostumado a ouvir a afronta dos filisteus. E sua autoestima já tinha sido humilhada pelo gigante Golias. Os soldados, por exemplo, não conseguiam ter outra reação senão correr de tanto medo. Então ali tinha uma situação onde as pessoas ali do povo de Israel já estavam acostumadas a ouvir as gracinhas dos filisteus. E a autoestima de Davi ali, diante da situação de enfrentar
o gigante Golias. Enquanto isso, o povo alimentava um ódio contra os seus inimigos, mas não sabiam usar esse sentimento da maneira correta. O jovem Davi, eu tenho certeza que também deve ter ficado irado ao ver Golias maldizer o seu povo, zoando ali o seu povo, falando coisas com o seu povo e o povo de Deus. Só que a atitude de Davi foi diferente, não foi a atitude que nós esperamos quando nós estamos numa situação onde, por exemplo, alguém fala de uma pessoa que você gosta muito, qual é a sua reação? A sua reação é de você querer responder, de você querer falar um monte, você não fala assim dessa pessoa, não fala assim da minha família, você quer defender aquilo com unhas e dentes. E a atitude de Davi foi invocar o poder do nome do Senhor com autoridade, para que ele vencesse aquele gigante. E nós somos tentados todos os dias na nossa vida. Em várias situações, somos tentados pela ira, que é uma obra da carne, e não conseguimos relacionar quando estamos com raiva. Então, ali chega um momento da vida onde nós somos tentados pela ira e nós não conseguimos raciocinar quando nós estamos com raiva. Eu já trouxe aqui outras mensagens, eu já falei de outras situações que nós passamos, onde nós não sabemos lidar com as situações e o nosso primeiro instinto é esbravejar, é quebrar tudo, é falar um monte. E nós também já falamos a respeito de domínio próprio. E se nós não tivermos domínio próprio, podemos cometer grandes erros quando estamos irados. E eu também já disse aqui certa vez, por exemplo, quando nós fazemos alguma coisa, nós respondemos, nós brigamos, nós quebramos tudo. E quando ali a situação abaixa, a poeira começa a baixar um pouco, você começa a pensar, nossa, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito nada disso. Eu podia ter evitado essa situação, poderia ter evitado isso. Então, nós devemos aprender a dominar os nossos sentimentos. Se não tivermos domínio próprio, podemos cometer grandes erros. Por isso, quando estamos inconformados, quando estamos com raiva, quando estamos bravos, nós precisamos focalizar a energia em buscar a presença de Deus, para que nós tenhamos autoridade para resolver os conflitos espiritualmente. Se você é muito tentado pela raiva, busque o poder de Deus que te faça agir sobre orientação e bênção do Senhor. Imagine ali a situação de Davi, todo mundo brincando com ele, todo mundo falando mal dele, todo mundo zombando, todo mundo falando mal do povo de Israel. Imagine, se coloque nessa situação. Você está ali em um lugar, você é o menor de todos ali, e todo mundo começa a falar um monte de coisa, falar mal da sua família, falar mal dos seus amigos, começa a falar mal de você. Qual seria a sua reação? E nós vemos aqui em 1 Samuel, Davi dizendo, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Busque o poder de Deus que te faça agir sobre orientação e sobre a bênção do Senhor. Transforme a sua raiva em poder. Terceiro exemplo que nós vemos aqui é o exemplo de Ruth. E nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais me acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então aqui nós vemos o exemplo de Ruth transformando o desamparo em amor. E a história conta ali, para resumir, Noemi tinha 2 filhos com 2 esposas e juntos formavam uma família feliz, até que 2 homens morreram e ficaram somente as mulheres. Então Noemi liberou as 2 noras para voltarem à sua terra de origem e constituírem família novamente.
Mas Ruth ela não aceitou isso e fez questão de permanecer junto com a sua sogra, pois percebeu que não ficaria tranquila em saber que Noemi estaria desamparada. No mundo, os amigos abandonam quando nós mais precisamos. Mas quando eu e você, como cristãos, aprendemos que devemos demonstrar amor até o fim e não abandonar os nossos amigos, nossos irmãos, quando estão passando por apuros, nas horas mais difíceis da nossa vida, você sabe, nos momentos mais turbulentos da nossa vida, nós descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos. Existem pessoas que se tornam amargas e reproduzem o mal que outros lhe fizeram, criando um círculo vicioso. Se alguém te abandonou, não faça o mesmo. E quando a pessoa precisa, demonstre companheirismo e amor. Transforme o desamparo em amor. O quarto exemplo que nós temos é o exemplo de Ezequias, que nós lemos em Isaías 38, do 1 a 8. Você pode anotar aí e ler na sua casa depois. Isaías 38, versículos 1 a 8. Onde Ezequias torna a desilusão em expectativa. A visita do profeta Elias foi para levar a pior notícia que eles pudessem imaginar, avisando que o rei Ezequias morreria. Como já não bastasse a dor que estava sentindo, o rei sofreu ainda mais com a terrível notícia. Seu sentimento foi de completa desilusão. A mensagem do profeta foi colocar a casa em ordem, porque morreria no dia seguinte. Mas assim que Elias saiu do quarto, o rei Ezequias se virou para a parede e orou a Deus pedindo a Deus mais uma chance. Ele não se conformou com a desilusão, porque tinha expectativa de viver mais. Ele tinha desejo de viver mais. Seus sonhos foram mais fortes do que sua dor. Quando não conseguia mais encarar seus empregados olhando para ele com um ar de compaixão, e ele não podia olhar para si mesmo, então ele resolveu se virar para a parede e buscar a visão da fé em Deus através da oração. A frustração persegue somente quem olha para as dificuldades, enquanto as expectativas de quem olha para Deus é continuar e não desistir nunca. Não se prenda às dificuldades ou às más notícias. E tem um exemplo que eu gosto muito de uma rede americana, de um fast food americano, que se chama KFC. Tem aqui em alguns lugares do Brasil, se eu não me engano, abriu ali na Praia Grande. É um fast food que vende frango frito, é muito famoso ali nos Estados Unidos. E o rapaz que criou isso, ele tinha na época, quando ele abriu o primeiro restaurante, ele tinha na época ali por volta de 70, 60 anos. E ele, sabe quanto tempo ele tentou vender essa receita de frango frito que hoje faz tanto sucesso? Ele ficou mais de 10 anos indo de porta em porta de restaurante para mostrar sua receita. E as pessoas, ninguém fala, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, isso não vai ser nada. Hoje é uma das maiores redes de alimentação do mundo. Em vários países, em diversos países. Ele não desistiu quando ele ouviu diversos nãos. Então, a frustração só persegue aqueles que olham somente para as dificuldades. Não se prenda às dificuldades, não se prenda aos nãos que a vida te dá, não se prenda aos momentos difíceis que você está passando. Não consigo passar nisso. Isso é muito difícil. Não desista. Se você não tem mais para onde olhar e encontrar motivação, meu irmão, olhe para Deus em qualquer lugar, até mesmo numa parede branca, você conseguirá sonhar. Transforme a desilusão em expectativa. Paulo e Silas, eles transformaram a dor em louvor. Atos 16, 25, 26. A dor tomava conta dos corpos de Paulo e Silas, que haviam sido açoitados cruelmente. Talvez estivessem tão fracos que nem conseguissem gemer de tantos ferimentos.
Mesmo assim, eles conseguiram reunir forças de seu espírito e foram fortalecidos pelo Espírito Santo ao ponto de cantarem tão alto que os companheiros de prisão ouviam sua adoração. Meu irmão, através do louvor, Deus se moveu naquela prisão de tal maneira que as cadeias se quebraram para libertar as suas vidas. Eles poderiam chorar, gritar e até reclamar de suas dores, mas eles preferiram gastar suas últimas energias glorificando ao Senhor. Quando estamos sentindo dor, nós não conseguimos pensar em outra coisa além daquilo que nos aflige. Contudo, se conseguirmos nos esforçar para buscar a presença de Deus, logo as energias espirituais superam as forças físicas que nos faltam. Melhor que murmurar é louvar a Deus. Melhor que reclamar é louvar a Deus. Melhor que ficar se lamentando é louvar a Deus. Transforme a sua dor em louvor. O penúltimo exemplo que nós temos aqui, exemplo de Jó, que nós lemos no livro de Jó. Anote aí, capítulo 1, versículo 20 a 22. Transformando perdas em adoração. A vida de Jó era uma vida cheia de prosperidade, era uma vida cheia de bonança, e tudo que ele fazia era bem sucedido. Até que um dia ele foi terrivelmente provado, e uma sequência de fatos extremamente negativas desencadearam a sua vida. Uma notícia vinha após a outra, até que a pior de todas as perdas foi anunciada. Os seus filhos morreram. A reação de Jó foi se lançar em terra como um gesto de humilhação, e ele adorou a Deus sem nem mesmo questionar ao Senhor. Se já tivesse somente lamentado e chorado, não encontraria forças para restaurar a vida, pois no livro de Jó, no versículo 42, 10 diz: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Essa expressão mostrou que para Jó havia algo que jamais perderia, que era a sua fé em Deus. Meu irmão, perder não é fácil. Perder é muito difícil. Queremos sempre ganhar e nunca perder. Quando chorarmos, não vale a pena derramar não vale a pena derramar ao chão, mas é confortante levar tudo à presença de Deus. A adoração não são apenas palavras, e sim uma completa rendição diante de Deus como Senhor, mesmo diante das dificuldades. A cada luta que eu e você enfrentamos, devemos ver como oportunidade para buscar mais a Deus em oração. Se perdemos algo para o mundo, sabemos que Deus é rico em nos abençoar e pode restituir infinitamente mais. Mesmo que você perder tudo, nunca perca uma oportunidade sequer de adorar a Deus. Transforme as suas perdas em adoração. E por último, não poderia deixar de ser Jesus. E você pode anotar aí o livro de Mateus, versículos 28, 1 a 6, transformando a morte em vida. A vida de Jesus foi repleta de emoções. Desde seu nascimento até seu ministério, em cada milagre realizado, o amor, que é o maior de todos os sentimentos, enchia a vida de Jesus. A própria essência de sua vida era o amor, pois, você sabe, Deus é amor. Quando Jesus via alguém sofrendo, sua alma se enchia de compaixão por aquela vida. E o poder de Deus agia através de suas palavras e de seus gestos, operando grandiosos milagres. Jesus sabia que precisava enfrentar o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Mesmo sabendo que se tratava do autor da vida, Satanás quis provocar Jesus e saber qual seria a sua reação diante da morte. Quando Jairo, por exemplo, pediu que Jesus fosse à sua casa para curar sua filha, eles foram surpreendidos no caminho com a notícia de sua morte. Mesmo assim, Jesus foi com ele e ressuscitou aquela menina. Jesus ele caminhava com uma multidão de seguidores quando ele passava pela cidade de Naim. E outra multidão de pessoas vinha com um filho morto de uma viúva. E Jesus parou o enterro, tocou ao rapaz, que imediatamente ressuscitou. Maior emoção que Jesus teve quando chorou por seu amigo Lázaro,
que havia morrido há 4 dias, mas Jesus canalizou seu amor para que restituísse a vida dele. Em cada um desses casos, em cada um desses exemplos, Jesus foi provado diante da morte, mas chegou o dia que ele mesmo teria que vencê-la, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retirado por ela. A fé na ressurreição nos mostra que tudo pode ser transformado e sempre haverá esperança de renovar todas as coisas. A fé na ressurreição nos mostra que tudo pode ser transformado e sempre haverá esperança de renovar todas as nossas coisas. Meu irmão, seja emocionalmente inteligente. Muitos homens de Deus perderam grandes bênçãos por não saberem lidar com seus sentimentos. Moisés não soube lidar com sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu ao fazer o bezerro de ouro. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã quando aceitou seus presentes. Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram. Pedro, por não saber lidar com medo, quase afundou no mar. Nós não podemos dominar os sentimentos que vêm até nós, mas nós podemos transformá-los. Precisamos aprender a administrar nossos sentimentos de maneira que não percamos as bênçãos do Senhor. Um sentimento negativo só pode trazer consequências ruins. Então é preciso treinar as emoções para suportar os piores sentimentos sem ser dominados por eles. Amém? Busque inteligência emocional. E assim como Jesus, que transformou a morte em vida, Jó, que transformou perdas em adoração, Paulo e Silas, que transformaram a dor em louvor, Ezequias, que transformou a desilusão em expectativa, Ruth, que transformou o desamparo em amor, e Davi, que transformou a raiva em poder, e por fim, Jetro, que transformou a desorganização em estratégia, que nós possamos ter inteligência emocional e não nos afoitar diante de uma situação negativa. Busque inteligência emocional. É preciso treinar as nossas emoções para que nós possamos suportar os piores sentimentos sem que nós sejamos dominados por ele. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.